Todo mundo concorda de ser gravado, né? Tudo bem? Concordam? Uhum. Sem problema. Então, vamos seguir com a aula. Circuitos sequenciais para VHDL. Que é, inclusive, já começou a aula, tá? Que é, inclusive, o nosso assunto para o segundo projeto. Eu tinha mencionado, agora falando com a Júlia, eu já tinha mencionado para o Thiago e para a Carolina, hoje mais cedo, que a minha intenção do segundo projeto era fazer algo mais complicado. No entanto, eu acho que vai ficar para o próximo período. Por quê? Porque vocês não seria nada justo eu colocar no segundo projeto um tópico da matéria o qual vocês não tiveram, né? Então, que seria uma loucura vocês terem que aprender algum assunto para fazer o projeto, né? Isso é tipo um assunto, um tópico da matéria, eu colocar um projeto num tópico ainda não voidado, porque é o último tópico, né? É o tópico da prova 3. Então, para o próximo período, eu vou fazer alguma modificações nas estruturas para dar esse um projeto que eu acho divertido, que eu acho legal. Mas, enfim, esse é o tópico do nosso projeto, vai ser circuitos sequenciais em VHDL, já que no primeiro projeto foi combinacionais, apesar de uma galera ter utilizado process, todas as estruturas, foi combinacional. Então, no segundo projeto vai ser circuitos sequenciais e máquinas de estado em VHDL. Esse é o tópico do segundo curso, e esse é o tópico que a gente vai tentar passar para vocês hoje, né, ensinar aqui brevemente. Claro que grandes problemas vocês vão ter que lidar e vão aprender durante o desenvolvimento, mas a gente vai tentar passar aqui algo que seja suficiente para vocês darem um primeiro passo. Ok, então o objetivo da aula de hoje é introduzir circuitos sequenciais e máquinas de estado em VHDL. Então fazer dar esse passo, né? Porque anteriormente a gente tinha visto somente algumas coisas de circuitos sequenciais, da estrutura do process, né, naquela introdução, mas a gente ficou muito focado na parte combinacional e nos blocos combinacionais e os somadores, a ALU por si só, tá? Como que foi o assunto do projeto. Tá? E agora, para a gente estudar circuitos sequenciais, a gente vai apresentar uma série de exemplos que a gente vai tratar como estudo de casos, né? Então, a gente vai, a partir de um caso, de um exemplo específico, a gente vai tentar aprender as estruturas e a forma de fazer relacionado àquele exemplo, né? Certo? Então, certo. Primeiramente, vamos começar a explicar os circuitos sequenciais de VHDL a partir de elementos básicos, como os flip-flop, como os elementos básicos de circuitos sequenciais e flip-flop, certo? Aqui tem toda uma animação aqui. Opa. Então, como que a gente vai começar a aprender como implementar o flip-flop? A gente vai começar do mais básico, que é o flip-flop D. E a gente começa pela implementação da entidade, certo? Do flip-flop D. Todo mundo acha que aqui falta uma figura, né? Aqui uma figura do flip-flop D. Tem uma entrada de dados, então a gente coloca aqui na porta D para entrada de dados, um bit. Claro que aqui vocês poderiam utilizar std logic, se algum dos alunos acharem uma necessidade, certo? Não tem muito, porque você não vai receber como entrada algo de alta impedância, mas tudo bem se alguém achar que tenha sentido. Um sinal de clock, para ele fazer as transições, né, é o que controla as transições do flip-flop. E o que é o sinal de saída, por isso que ele está ali nomeado como o tipo dele, né? Está rotulado como saída. Certo. E aí, uma vez que a gente implementou essa entidade, a gente pode ir para a arquitetura, certo? E aí que a gente vai ver algumas coisas que eu acho que a gente não tinha visto antes, certo? Que hoje a gente não tinha se atentado. Que primeiro, o flip-flop D, a gente já começa a utilizar
as arquiteturas, as estruturas behavior, certo? E aqui, ó, aquela mesma sintaxe que a gente tinha visto anteriormente, a gente declara um sinal DS aqui, que é simplesmente um sinal temporário. Tá? Aí a gente começa um process aqui, certo? E qual é a ideia? É que que a lista de sensibilidades desse process aqui seja somente o sinal de clock. O que significa? O que significa uma variável, né, um sinal estar na lista de sensibilidade? Significa que a cada vez que a gente alterar esse sinal, que houver alguma modificação nesse sinal, a estrutura do process, né, os comandos que estão no bloco do process, eles são reexecutados. Então, faz todo sentido que aqui a gente coloca um sinal de clock, certo? Toda vez que o sinal de clock houver uma transição, ele, por consequência, ele muda de sinal, certo? Já que é uma transição. E aí, ele mudando de sinal, reexecuta toda essa parte aqui. Ok? Acho que não tem dificuldade. Aqui a gente vai colocar um delay, certo? Algo que implementa uma função de transição. Uma função de transição. Não, esse sinal de process aqui, a função dele é implementar a função de transição do flip-flop dele. Aqui a gente quis dar uma incrementada, né? Tornar o flip-flop algo mais próximo do real, né? Então a gente fez o seguinte: a gente declarou aqui uma constante como delay, né? Um delay constante. E é isso, né? Como 500 picosegundos. A gente começa o begin, certo? E aqui, olha que legal. Aqui que vem a parte interessante dessa implementação toda, né? Se o clock event, o que o clock event ele faz essa estrutura? Ele detecta a transição do estado, ele detecta a ocorrência de um evento, nesse caso um evento é a borda, certo? Ele detecta a transição da borda, e aqui, ó, end, o clock igual a 1, que significa que ele detectou borda e foi para o sinal 1, né? Ele foi para 1, então é uma detecção de borda positiva, certo? Claro que se vocês quisessem criar um flip-flop que ele transicionasse o seu estado para uma borda negativa, bastava colocar aqui 0, certo? Tá. Então, o que acontece depois? DS recebe D, certo? Ou seja, DS variável é temporária, recebe o sinal de D, certo? E depois a gente coloca o DS aqui, né? Ainda no process, certo? A gente cria outro process, certo? Para que esse DS seja atribuído ao que? Ou seja, que a gente coloque essa variável aqui no, na variável D. E o que é interessante nessa implementação, que era muito simples, né? Vocês conseguiriam fazer com aula ou sem aula, né? Mas o que é interessante ver aqui e notar como uma estrutura que pode facilitar a vida de vocês, certo? Nota que a gente separa essa estrutura, né, da implementação das arquiteturas sequenciais, né, como a nossa aula lá alguma aula de especificação de redes sequenciais que eu mostro a implementação de uma rede sequencial canônica ou de Huffman-Moore, certo? Que era o seguinte: o que essa implementação canônica fazia na aula da teoria, né? Ela tinha um registrador, né, um registrador de estado, tratando aqui de forma genérica, não importa quantos bits são armazenados nesse registrador, mas ela tinha um registrador ali, certo? E tinha um circuito sequencial, um circuito combinacional que gerava os estímulos para esse registrador de estado. Esse registrador de estado passava para o próximo estado de acordo com esses estímulos criados, certo? E tinha uma realimentação ali para o próximo registrador. E tinha também um circuito combinacional, que a gente até rotulou como C2, que reagia a esses estímulos vindos dos estados, certo? Do estado desse registrador de estado e da entrada, e
produzir a saída, certo? Aí repara que toda essa que eu falei agora, né? Esse resumo aqui da aula da teoria, para falar o seguinte, que repare que a gente separa essa implementação aqui em duas partes. Uma a gente utiliza para... isso aqui é boa prática, né? Uma a gente utiliza para implementar a função de transição, certo? Ou seja, a gente utiliza para implementar como que o flip-flop ele transiciona, certo? Ele passa do estado atual para o estado futuro, ok? E a gente utiliza um outro process que é para a gente passar esse sinal para a saída, certo? Para a saída do nosso sistema, para a saída, no caso do sistema que é o flip-flop, mas para a saída do flip-flop. Então, nota o seguinte, é como se esse process aqui a gente utilizasse para fazer a parte de transição de estado, certo? E esse aqui a gente faz esse circuito de saída, como que eu tinha explicado anteriormente, né? Essa parte daquele circuito C2, né? Para fazer a saída do sistema sequencial, da rede sequencial. Ok? E aí, claro, o que é utilizado aqui na lista de sensibilidade desse process da função de saída? O TS. Por quê? Porque a minha saída só vai mudar quando a variável de entrada, a variável temporária mudar. E a variável temporária vai mudar quando o clock mudar, né? Então, tem toda essa cadeia de eventos aí. Então, isso aqui é a implementação do flip-flop D, que fica o mais simples possível, né? Agora a gente vai para o flip-flop JK. Certo? Professor? Fala, Tiago. E a implementação do clock em si, que ficou alternando? Não, mas a implementação do clock em si ele é um sinal de entrada, né? Se a gente pegar... Pô, agora não tem uma caixinha, mas vamos imaginar uma caixa preta aqui. Entra um flip-flop, entra o sinal de entrada e entra o clock, certo? Aí agora, como que você vai variar o clock? Ou o seu benchmark vai variar, o seu benchmark, o seu teste bench vai variar. É isso, você vai variar ele simulando na mão, entendeu? Ele é um sinal de entrada. Ok, tá bom. Show? O que faz sentido, né, na nossa... Como a gente conceituou, né? Os módulos e as entidades nos flip-flops, certo? Tá certo. Ok. Agora vamos implementar o flip-flop JK. Então a gente começou pelo mais simples possível, a gente já está um passo, a gente já avança, certo? Porque esse daqui, o flip-flop dele, o estado futuro dele independe do seu estado atual, né? Então, o flip-flop mais simples. Agora, o flip-flop JK, a gente já ganha um pouquinho, já consegue estar um passo além. Primeiro, de novo, a entidade, né? 2 sinais de entrada de dados, né, síncronos, sinal de clock, certo? E o que é o sinal de saída. Agora a gente começa a implementação. A implementação do flip-flop JK. De novo, a gente declara um sinal de temporário aqui, certo? E de novo a gente começa declarando um process que ele muda, né? Ele é reexecutado de acordo com a alteração do clock, certo? Igual ao anterior. De novo, o anterior a gente declarou uma variável aqui, JK, para ser uma variável temporária, certo? No anterior. E aqui, mas aqui como que tem duas entradas, a gente declara como um vetor de 2, né?
hoje. E aqui a gente junta as entradas J e K, né, concatena e cria esses casos, certo? Que isso? O N 00, o JKS, né? Isso aqui que a gente criou aqui. Ó. Ele assume o sinal de J. Ele não muda, né? Ele recebe o seu sinal anterior. Se for 0 e 1, ele recebe 0, porque o K está acionado. Se for se for 1, 0, ele recebe 1. Certo? E aqui tudo colocando um delay, né? Claro, vocês não precisam colocar um delay. Só se vocês quiserem tornar a simulação o flip-flop de vocês se aproximando dos flip-flops mais reais, né? Mas, então, se não é necessário, certo? Funciona sem esse after delay aí. E depois o N11 recebe para inverter o seu estado atual. Ok? E depois eu coloco o JKS e na entrada. Então, a gente tem um outro process aqui. Isso tudo para falar que, de novo, a gente separa a implementação em duas estruturas de process. Uma para implementar uma função de transição, aqui a gente está vendo, né? A função de transição, vários when, ou a gente utiliza o case e o when nesse caso. E temos também begin nesse caso. Certo? Então, nota que a gente vai... que a estrutura, né, de como a gente está dividindo isso, né, por boas práticas. Então, qual é o resumo até agora? A descrição dos flip-flops anteriores considera dois processos. Processos, tem plural ali. Um para a função de transição de estado e outro para a função de saída. Certo? O processo que descreve a função de transição de estados contém uma instrução if, né, a qual serve para verificar se há uma transição de volta. Ou seja, vamos ver aqui. Temos aqui, ó. Toda vez que ele chega, ele verifica primeiro se ocorre um evento de transição, porque se não ocorre, ele não precisa mudar, né? Se não tiver uma mudança de clock, ele não precisa mudar nada. Certo? E se tiver essa mudança, aí ele executa toda a parte de baixo, certo? Aí ele descreve uma função de transição. Tá? Então, beleza. Agora, achamos bem, né? Foi legal acho que foi tranquilo, né? Até agora, não tem nada de mais difícil. A parte difícil é fazer quando vocês estiverem fazendo, né, sozinhos. Que é aí que as dúvidas aparecem. Mas por hora tá tudo tranquilo. Agora a gente vai tentar mostrar a implementação dessa rede sequencial aqui. Certo? E aí, qual é a ideia para a gente implementar essa rede sequencial? É a gente dividir o problema para conquistar. Que é simplesmente a gente divide essa estrutura aqui, né? Esses circuitos combinacionais aqui, com um bloco, né? Uma parte do nosso problema, certo? Esse aqui, uma parte sequencial do nosso problema, certo? E depois a terceira aqui, uma outra parte do nosso problema, né? Que ele vai reagir. Que essa aqui é a nossa função de saída, né? Ele recebe essas estruturas de estado aqui, certo? E gera saída, certo? Anteriormente, como era só um flip-flop, né? Não tinha... A nossa saída era a própria saída do flip-flop, não tinha porquê, né? Não tinha ter nem nada aqui, né? Alguma circuito combinacional. Agora, a nossa função de implementação de saída vai ter alguma coisa aqui, uma implementação combinacional para gerar, certo? Então, a gente já aumentou um pouco mais a complexidade das implementações que a gente está vendo. Nossa, 30 minutos já. Tchau. Tá, então vamos ver como que a gente consegue. Qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é começar a implementar os componentes que vamos utilizar, certo? É aqui o flip-flop SR,
né? Que aí a gente recebe duas entradas, a SR e o clock, como um sinal de entrada também, e duas saídas, o sinal Q e o QB, na qual QB é simplesmente o complemento da saída aqui. Okay? Então a gente vai começar. E como que a gente começa a implementar o SR? Né? Primeiro a gente vai implementar o componente SR, o flip-flop SR. A mesma coisa de sempre. Inicia um process, declaração de sinal temporário aqui, begin, finaliza o process. Claro que esse meio aqui, né, que está com reticências, porque não coube no slide, isso aqui eu coloquei para o próximo slide, tá? Mas a estrutura, vocês reparem que a estrutura para fazer a transição do flip-flop é praticamente a mesma, né? Para todo mundo. Então a gente começa a nossa implementação novamente, repetindo tudo. Verifico se ocorre uma transição de clock para se houver uma transição, nesse caso, novamente, uma transição positiva, eu posso atualizar, né? Transiciono o estado do flip-flop. Se for 0 e 0, o sinal temporário recebe ela mesma, certo? Se for o sinal temporário recebe autoimpedância, porque é aquela entrada inválida, certo? E se for 0, 1, recebo 0. Se for 1, recebo 1, certo? E que, olha, aqui a gente já fez diferente, né? Poderia ter feito alguma coisa mais legal, como implementar de novo process, mas é bom para vocês verem que não tem certo e não tem errado, né? Tem escolhas de projeto que a gente escolhe, pode não ser a melhor prática, mas é isso. A gente já coloca aqui a sinal temporário como Q e a negação como no QB, tá? Certo? Então, beleza, agora a gente vai implementar a rede sequencial, certo? Opa, alguém levantou a mão. Aí alguém falou, alguém entrou. Fui eu, professor. Tal. No caso, aquele TMP, o senhor tinha colocado como variável. Poderia ser como aquele signal também? Eu vou responder com uma pergunta. Ok. Né, que é isso que o professor faz, né? Não tem jeito. Por que você acha. Qual a diferença de um signal para uma variável? E por que eu utilizar uma variável agora? Vamos tentar descobrir, né? Tipo, um método socrático aqui. A partir da pergunta a gente vai chegar à resposta. A gente. Por quê? Porque, né, a partir da diferença, né, uma vez que a gente sabe a diferença entre variable e signal, por que a gente utilizou um e utilizou o outro antes, né? Ou se eu poderia ter utilizado os dois e tal. Uhum. E aí, a variável do variable e signal, dá para lembrar agora? Eu me lembro que o signal eu poderia usar antes do process. Eu só não me lembro se poderia usar dentro dele. Então, não poderia. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o signal ele é uma variável global, certo? Ok, e o variable ele é só local? Ele é local para o process a qual ele pertence, certo? Ok. Então, qual o negócio? Opa. Aqui o teclado para, certo? Uhum. O temp aqui, ele vai ser atualizado, certo? Uhum. E ele recebe aqui, então ele se altera aqui ao longo da sua Da mudança de process, bloco. né? Mas aí então ele coloca aqui dentro, né, numa variável que também num outro signal aqui, né, um outro sinal aqui, mas que dá tempo do process, certo? Ok. Então, veja, ele se alterou dentro do process e ele se colocou dentro do process.
Se a gente fosse fazer a outra implementação, vamos ver aqui. Vou voltar pro D. Cadê o D? Aqui. O D, tá vendo? Sim, ele está fora. Ele está fora. Por que ele está fora? A gente colocou ele fora, a gente declarou ele como signal, certo? Por quê? Porque você está utilizando ele como variável global. Por quê? Porque a gente está utilizando ele aqui também, né? No outro process. Ele é uma lista de sensibilidade do outro process. Então, se no exemplo anterior eu quisesse fazer essa estrutura aqui, ó, de um process para uma função de transição e um outro para uma função de saída do flip-flop, aí eu tinha que declarar aqueles variable como signal, para Ok. que eu possa usar ele globalmente, né? Para ser uma coisa global. Robusto. Obrigado, professor. Nada. E aí que vocês viram, né? Que tipo, a escolha de implementação ela já resultou em uma mudança no código, né? Certo? Agora a gente vai tentar implementar a rede sequencial. X0 e X1, que são as nossas entradas, né? Então, é os sinais de entrada. E aqui vocês notem que o Q1 e o Q0 não são sinais de entrada, porque eles surgem do estado aqui, né? As variáveis de saída dos flip-flops, então eles não são entradas. O sinal de clock, óbvio, e o Z vai ser o nosso sinal de saída, certo? Então, se a gente fechasse aqui, né, com uma caixa, certo? As entradas seriam G0 e Z, né? E o clock e o Z como saída, certo? Aí depois a gente começa com uma arquitetura, certo? E aqui o sonho que a gente começa a declarar muita coisa como sinal temporário, né? Q0 para essa variável aqui, para esse sinal aqui, Q1 aqui, e o Q0B e Q1B como seus complementos, certo? E o SR1, porque a gente é essa entrada aqui, ó, S1, R1, essas duas entradas aqui, certo? E o S0 e o R0 é essas duas entradas aqui. Então a gente vai ter que atribuir o sinal desse circuito combinacional a essas variáveis, que a gente faz aqui, ó. Certo? Ok? E a gente usa aqui, ó, um sinal de a estrutura do SR, certo? Para a gente implementar esses dois aqui. Ok? Beleza? Então fica. Então, olha só, a gente não precisa declarar mais um process aqui dentro, certo? Por quê? Porque o process ele faz parte do flip-flop. Então ele está no componente flip-flop. Certo? E é isso. Aí, claro, ficou faltando aqui, ó, porque fica faltando implementar ainda aqui abaixo a função de saída, certo? Que era colocar Z recebe uma soma de produtos, né? Um OR de produtos. Gente. Ok. Aqui também vocês já sabem fazer isso, né? Implementar as expressões lógicas, assim. Certo? Então, beleza. Né? Então, a gente já implementou aqui muitos exemplos fáceis, mais tranquilos. E a ideia é a gente ir avançando, certo? À medida que conseguimos. Aqui. Caramba. Agora vamos implementar um deslocador, um registrador de deslocamento, com carga paralela. E aqui eu coloquei uma figura de algo que a gente viu anteriormente, né, nas nossas aulas de registradores. Talvez não fosse a melhor figura, mas é uma figura universal, né?
Então, o registrador de deslocamento com carga paralela, eu só queria falar que ele vai ter essas entradas aqui, né, que é a entrada paralela, e o deslocador de deslocamento, porque ele vai passando aqui, ó, de 0 a 0, e ele vai ter uma entrada serial aqui. Vocês podem simplesmente desconsiderar, né, essa saída paralela e essa entrada sequencial aqui, que é só para... que aqui é aquela versão do registrador de deslocamento universal, né? Que ele tem entrada paralela, saída paralela, e entrada... ele pode se deslocar para a direita, ele pode se deslocar para a esquerda. E aqui o sinal de controle é o que controla essas operações, certo? Aqui eu coloquei outra também, para a gente ter sempre opções. Mas as implementações aqui vocês viram na teoria, né? Não, e com certeza vocês estão estudando, então não é um segredo ainda. Não... Ah, tá. Tá. Aqui outra implementação do deslocamento com carga paralela. Eu coloquei vários, né? Vocês viram, né? Não teve limite aqui, não. Vários exemplos para vocês pensarem, tentarem implementar, certo? Mas é esse daqui que a gente vai focar, né? Que foi um exemplo que o livro tá, né? Que, pô, ele é um exemplo, caraca, que é um exemplo problemático, certo? Por quê? Porque vamos notar aqui, vocês conseguem ver essa figura bem? Vocês conseguem enxergar ela? Mais ou menos? Sim, sim. Tá. O jovem enxerga ainda. Aqui tem uma entrada de dados, certo? Então você vai notar que a entrada de dados aqui, que é aquele dado serial, que esse dado serial aqui, certo? Ele não é só um bit naquela implementação que a gente viu, né? Olha só. Não é só um bit. Aqui ele é N bits. É uma sequência de bits que entra com entrada sequencial. E como é entrada paralela, também temos aqui N bits, certo? O que isso quer dizer para gente? Que esse flip-flop aqui, né, no caso, essa implementação aqui, ele tenta fazer uma implementação mais genérica, e eu trouxe essa implementação aqui para a gente aprender uma estrutura nova, que é a estrutura de como declarar matriz ou array de arrays, né? Lista de lista, como vocês preferem, como vocês gostarem de chamar, gostarem de entender, certo? Então é uma implementação aqui que ela implementa esses flip-flops que aceitam armazenar N bits, certo? E ele tem alguma quantidade de flip-flops, né? É um arranjo com N flip-flops aqui, né? Colocando N um número inteiro natural genérico, né? Então, ok, a gente vai ver como implementar esse deslocador de carga, esse registrador de deslocamento com carga paralela, certo? Quando load igual a 1, certo? Quando esse sinal de load aqui, o vetor de carga paralela é armazenado no registrador. E quando o load é igual a 0, a gente executa a operação de deslocamento, certo? E aí, porque a gente vai ver por que o load igual a 1 ele faz a carga. Porque o load igual a 1 ele serve como variável de seleção nesse multiplexador, fazendo com que a entrada das cargas, que é x1, x2, x3, xn, elas sejam as entradas de dados dos flip-flops, certo? E aqui, multiplexador, a gente sabe muito bem como implementar, porque aprendemos no primeiro bloco de aulas do nosso curso
Deixa eu fazer um parênteses aqui. As aulas síncronas, elas são mais vazias nesse modelo remoto? Estou fazendo uma pergunta para vocês porque pô, só teve 3 pessoas, né, no laboratório. Assim, eu não tenho certeza de quantas pessoas fazem cada matéria, mas eu vou chutar que é menor o número de pessoas. Quando gravam a aula, sempre diminui o número. Porque as pessoas estagiam, trabalham e aí acabam vendo em outro momento. Entendi. Não, beleza. Tá, tudo bem. Essa aqui, caraca. Tá. Vamos continuar a nossa aula. Certo? E ficou gravado, né? Está gravado, né? Esse momento que eu estou perguntando. Que a galera não veio, né? Fica a nota aí, né? Enfim. Vamos seguir a aula. Tava onde? Então é isso, né? Quando o load faz igual a 1, é porque ele utiliza como um sinal de seleção que seleciona a entrada do multiplexador. Certo? Aqui vocês podem ver que tem M flip-flops, né? Porque aqui a gente olha o índice M aqui na enésima entrada de dados, certo? É isso. E quando o load é igual a 0, ele opera como um registrador de deslocamento, certo? Então ele vai fazer o deslocamento desse dado aqui para esse, depois para esse, até que ele chega no final. Então a gente vai começar a ver e nota. Isso é um exemplo genérico, certo? Então aqui a gente está falando de um registrador que é composto de M flip-flops, né? Então ele armazena ali N bits por flip-flop, certo? E em cada flip-flop ele armazena N bits. Claro que vocês já notaram que existe uma certa liberdade aqui em comparação ao que a gente estudou na teoria, né? Na qual os flip-flops armazenam 1 bit, certo? Então, para a gente fazer isso, para fazer a gente fazer um registrador de carga paralela, a gente precisa implementar um multiplexador, um flip-flop D, e utilizá-lo como componente, né? Tá, então é possível utilizar a arquitetura comportamental para entregar o process, né? Claro que a gente quer implementar o process. Estamos utilizando um circuito sequencial, estamos utilizando um flip-flop, certo? Então a gente vai começar agora. Mas antes de começar, a gente vai ver aqui um interessantíssimo, né? Que é como que a gente vai declarar um novo tipo um novo tipo de dado, certo? Tipo de dado. Né? Eu queria outro nome para isso, certo? Mas é um novo tipo de dado que é o nosso dado de matriz, né? Que a gente utilizou ele uma vez no nosso... Utilizamos uma vez naquela primeira parte do curso de laboratório para algum exercício. Mas aqui a gente apresenta a nossa arquitetura de arrays. Então ele criou um array aqui, ó, certo? De vetores, certo? Então aqui os vetores de n bits, certo? Representando a nossa coluna. E o array aqui forma a lista. O código acima define uma nova estrutura inexistente até então, né? Mais especificamente, define uma matriz, número de linhas é natural. A gente coloca aberto, o número de linhas é natural. E esse n-bit aqui, ele define o número de colunas, que é o que a nossa... a quantidade de bits armazenado pelo flip-flop, certo? Aqui nesse caso aqui é n, né? Que a gente viu lá, armazenando n bits. E aqui n é igual a 8, a gente declara que essa constante aqui, o que tem
uma vantagem de tornar positivo, mas ele não tem a vantagem do generic, né, que permite a gente fazer generic mapping, como a gente viu anteriormente. Ok? Agora a gente vai para implementar os componentes, certo? Então a ideia é definir os componentes e usando os components e os módulos necessários para implementar esse registrador de deslocamento. Certo? Mais especificamente, a gente quer implementar um multiplexador e flip-flop para construir tudo. Né? Aqui eu aponto os flip-flops e o multiplexador aqui. Certo? A gente primeiro vai implementar o multiplexador, que é algo que a gente já conhece, né? Algo que a gente já tem, que a gente é especialista em fazer. Tá? Então a gente vai implementar primeiro a entidade desse multiplicador que recebe N bits, certo? Então ele não recebe um bit, ele recebe um trem de bits, uma sequência de bits. Primeiro a gente vai implementar o genérico aqui, por quê? Porque a gente quer criar um multiplicador mais genérico possível, certo? A gente quer receber um trem de bits, uma sequência, certo? E a gente quer que essa quantidade de bits seja genérica. A gente pode utilizar esse componente, né, para um reprojeto e mudar essa quantidade de bits aqui. Então, a gente tem o generic, certo? E depois a gente faz um port aqui para declarar a nossa interface. Aqui. De novo, estamos criando um MUX de 2 para 1. Então, eu recebo 2 entradas de dados, certo? As duas têm N bits, são vetores de N bits, e tem uma entrada de seleção que seleciona qual desses vetores vão passar. E, consequentemente, a nossa saída de dados também tem um vetor de N bits, certo? Para corresponder aos vetores de entrada, certo? Não tem mistério para ninguém aqui, né? Então, nossa arquitetura vai ser utilizando um data flow, né? Utilizando um N. Output recebe x1 quando a seleção for 0, se não, recebe para o x2. Então, aqui. Então, no final das contas, aqui tem um processo de atribuição de vetor para vetor também, com o mesmo tamanho, senão daria erro. Ok? Então, a gente já implementou o componente do multiplexador. Agora, a nossa vez do flip-flop. E o flip-flop a gente já viu, certo? Mas aqui a gente tem outra forma de ver o flip-flop, certo? Que aqui tem uma falha aqui, né, do professor, né? Porque eu esqueci de completar aqui, certo? Mas, de novo, o flip-flop que armazena N bits. Aqui, o vetor de entradas tem N bits aqui, tem que colocar a mesma estrutura aqui para aqui em cima. Um sinal de clock, certo? E o que é o sinal de saída. E aqui a gente já implementa toda a estrutura num único process, certo? O process alterou, utilizo o D de entrada, passo para o Q de saída e fim de papo. Certo? E é isso, já simplificou ainda mais, né? É isso a vida, né? A gente vai simplificando o máximo que a gente pode, porque implementar essas estruturas aqui, depois de a gente estar algum tempo trabalhando, né? O início é sempre bom a gente implementar, né? As duas, a transição de estar, um process para transição, um process para função de saída, certo? No início, para a gente acostumar com a estrutura, né? Mas uma vez que a gente domina, né? Ou sente que dominou, já fica livre, né? Para fazer esses cortes e tal, para ficar simplificações. Ok? Ok. Vamos implementar um registrador. Aqui, então, a gente já implementou todos os componentes processados. Agora, a gente precisa conectar esses componentes de forma a produzir os registradores. Certo? Então, a gente quer implementar esse circuito aqui, né? Essa estrutura aqui. Então, eu acho que todo mundo aqui que conseguiria fazer, né, essa estrutura aqui de forma
bem tranquilo, com um pouco tempo, um pouco menos de tempo, um pouco mais de tempo, mas não seria dificuldade. Agora a gente vai implementar o arranjo, né, desse negócio. Aqui a gente primeiro vai utilizar usework.mybaggage.all. Por quê? Vamos voltar. Voltar aqui. Aqui é onde a gente declara novos tipos de sinais variáveis. A gente criou um tipo novo aqui que não existia, que era esse tipo array, né? Esse tipo, para a gente criar uma matriz de dados. Okay? Que não é algo natural, que não é algo intrínseco do VHDL, né? A gente precisa criar isso. E aqui eu estou falando, olha, a gente vai criar isso num arquivo, certo? Que normalmente a gente coloca tudo num arquivo separado, em que nesse arquivo, aqui eu estou chamando de myBaggage, e nesse arquivo, nesse ponto VHD, eu coloco todas essas estruturas que eu criei para o meu negócio, né? E eu até estruturas de declaração declaração de constantes, né? Certo? Se a gente quiser fazer alguma analogia com linguagem de programação, né? Fazer uma analogia com alguma linguagem de programação, algum Python para vida. Nunca é bom a gente fazer um código que seja hard-coded, né? Que você digita as variáveis, né? A igual a 5, você pode fazer um arquivo de configuração na qual você declara todas essas constantes ali, né, para o seu experimento, e depois você faz algum import para pegar as estruturas e utilizar no seu experimento, certo? Aqui é a mesma ideia. Eu declarei um tipo nesse arquivo myBaggage separado. E aqui, para começar a implementação, eu trago eu busco esse pacote novo, né? E agora eu já posso utilizar ele como se ele tivesse intrínseco, né? Certo? Aqui ficariam as variáveis também, né? As bibliotecas, ou biblioteca I3E, e aí em biblioteca para o stdlógico, se quiser ser utilizado. Tá? Então a gente declara aqui a entidade. A gente declara a entidade. Aqui a gente declara o generic. M para declarar o número de flip-flops. E N, o número de bits armazenados em cada flip-flop. Certo? Aqui, temos o port aqui, que temos dois sinais de controle, certo? O clock e o load. X input, olha que interessante aqui. Eu acho que esse é o momento aqui para a gente dar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque a gente está declarando aqui, ó, a variável de entrada X, né? Nossa variável de dados, que é a carga paralela, né? X. Eu estou falando, olha, X vai ser do tipo X input, que é aquele tipo que a gente definiu anteriormente. E estou falando, ele vai de 1 a N. Ou seja, a quantidade de linhas aqui corresponde à quantidade de flip-flops. Então, se vocês pensarem que os dados, aqui, ó, com uma matriz, certo? A carga paralela com uma matriz, cada linha corresponde à carga paralela inserida num flip-flop diferente, e as colunas dessa linha correspondem à informação que você está, que é a própria carga paralela, né? Certo? E as linhas é o index do flip-flop no qual você insere essa carga paralela. Ok. D, claro, é um vetor, certo? É um vetor de bits, porque é a entrada serial. E o Q é a saída
do registrador de deslocamento, certo? Tá, e aqui, porque... Alguém chamou? Professor, fui eu. Claro. Desculpa, é que no caso eu fiquei com duas dúvidas. Uma hora eu só tinha colocado aquele positive, né, como um número positivo, e aqui o integer. Qual seria a diferença entre um e outro? Para poder usar? Poderia, tipo... Boa questão. Eu já tenho na primeira aula do laboratório, a gente apresenta as estruturas de tipo, de bit vector. Tem um quadro lá onde cita todos esses tipos, integer, poset, e a sua limitação de cada um. Agora, por que eu utilizei aqui? Olha, nesse caso aqui, que deu vontade, eu creio que simplesmente poderia utilizar os dois. Ok. Sabe? Então, claro que o POSIT de lá, ele exclui você colocar alguma coisa no índice 0, né? Certo? Ok, certo. Justo. Ele exclui o 0, certo? E aí, o integer, ele permite que você faça atribuições nessa parte de 0, certo? Se eu fosse... uma explicação para utilizar o positive lá e o integer aqui, pode ser, né? Deve ser justamente essa questão de atribuição no index 0, certo? Ok. O que a gente vai ver quando a gente falar aqui da arquitetura, certo? Que aqui vai ser um for, né? E aqui todo mundo aqui já experienciou em algum momento fazer um for na qual você utiliza algum índice, você faz um for i a n, certo? E você faz um for no qual você pega um dado i-1, né? Você pega esse índice -1, certo? Porque você quer pegar algum número, certo? Tipo, uma posição anterior, certo? E você quer fazer algum cálculo com uma posição atual, certo? Caraca, alguma coisa aconteceu. Desculpa. Alguma campainha deve ser. E todo mundo aqui já experienciou essa coisa do for, né? De ter que fazer, certo? E aí é sempre bom a gente sempre utiliza algum fato, né, para fazer isso, né? Que é colocar esse for começando de 1, né? Para a gente fazer que o termo anterior a gente pega o 0, né? Porque se a gente coloca ele iniciando de 0, a gente fala o termo anterior, você pega o x menos 1, certo? Que no Python isso funciona, né? Mas vai dar um valor errado, certo? Vai te jogar um número estranho, que não é uma conta que você quer fazer, certo? Então a gente coloca de 1 e tal. E aqui a gente vai fazer um for também, a gente vai lidar com isso, tá ligado? Só que aqui a nossa entrada primeiro já coloca no 1, porque é de interesse do nosso for, entendeu? Então é por isso que utilizou essas duas coisas diferentes. Na prática, tem muito pouca diferença. Se você fizesse algum ajuste aqui no seu código, você conseguiria colocar um integer para lá, um positive para cá. Não deveria mais, você precisaria ajustar, né? Porque se você coloca o post aqui, ó, lascou, né? Você já não pode utilizar o 0 aqui, certo? E aí você tem que tomar cuidado mais para frente também. Tudo bem? Entendi, tá bom. Entendi. Nada. Gente, um minutinho aqui que eu já volto.
Pronto, voltei. Nossa, tá muito calor hoje. Jesus do céu. Aí, tá gravando. Então, desculpa, gente. Vamos voltar à nossa aula. Então é isso. Opa! Calma aí, Gabriela. Deixa eu abrir aqui o chat. A outra dúvida era sobre x dos pontos x input. Ele poderia ser de m menos 1. Então, não. Por quê? Porque por causa do positive lá, né? Não pode ser zero, né? Não vai, no índice zero não vai atribuir nada. Certo? Mas faz o seguinte. Talvez seja uma boa ideia você, quando estiver fazendo esse exemplo, que eu tenho certeza que todo mundo vai tentar fazer esses exemplos em casa, experimentar, né? Colocar zero para ver que vai dar erro, né? Ver que deu erro. É isso. Tá ok? Tá ok. Então, tá. Vamos seguir. Vamos seguir com a aula. Tá. Não, aqui não. É aqui. Certo? Então, a implementação do registrador de deslocamento, a gente vai começar com utilizar essa estrutura. Vamos implementar a partir da arquitetura estrutural, certo? Que a gente vai utilizar os componentes, os registradores, que a gente já definiu anteriormente. Okay? Então, aqui era bom uma figura, né? Vamos tentar aqui, ó. A gente vai declarar dois sinais temporários. Certo? Que eles vão ser duas matrizes, certo? Só que um vai de 0 até m, agora complicado, né? Porque agora tem um 0, então tenho que verificar isso. E x, calma. Não sei nem se era o x que eu podia utilizar. Eu vou dar uma olhada nesse exemplo. Na verdade, eu vou ter que olhar esse exemplo aqui, repensar ele. Temporário 1, temporário 2, certo? Opa! Não, me perdi aqui no controle. Aqui. Então a gente começa a implementação. Qual é a ideia? A ideia é a gente atribuir a entrada de dados no tempo 1, né? A nossa entrada serial de dados no tempo 1, certo? E aqui a gente ir variando, né? Fazer um for, né? Que é o for que é para a gente repetir a estrutura de MUX e de flip-flop D, certo? Então, como que a gente vai tentar fazer isso? Olha só. Esse flip-flop, é claro que a gente vai fazer um MUX com um generic map, para a gente citar que ele recebe N bits, certo? Um trem, não, uma sequência de N bits, certo? Então, qual é o lance? Olha só, nenhuma parte dele, certo? Ele recebe o variável temporária, certo? Que vai ser o D, certo? Que primeiro a gente colocou o D aqui, depois a gente coloca o temp1 aqui, certo? Porque, ou seja, a gente faz essa parte aqui do código, né? Primeiro, ele recebe o D, certo? No 0, como uma primeira entrada, e nossa primeira variável aqui, ó, como na entrada de dados, certo? Olha aqui. Aí o load vem que é um sinal de entrada, certo? Aí ele gera a saída dele, né? Ou seja, essa saída aqui, ele gera o temp2, certo? Essa variável temporária é 2, ok? Aí essa variável temporária aqui, ele já utiliza como entrada para o flip-flop, como a gente viu lá, está conectado,
e que vai gerar uma temp, a gente vai colocar o resultado, né, desse flip-flop na temporada 1, né? Para quê? Para a gente criar que essa saída aqui a gente vai já utilizar como entrada, né? A saída do flip-flop já vai servir como entrada para o próximo multiplexador, né? Quando a gente conseguir esse índice aqui variar, né? Quando esse índice for de 1 para 2 e tal. Quando ele faz esse loop aqui. Certo? Então, é essa a ideia que para utilizar, para ele repetir de 1 a m, para criar esse registrador de deslocamento aqui, né? Utilizar fazendo de forma genérica e até inserindo uma complexidade desnecessária aqui. Porque a gente falar, um registrador de deslocamento de 4 bits, a gente faria ali na mão. Né? O problema é que quando começa de 64 bits, aí a gente tem que utilizar esses artifícios aqui mais genéricos mesmo. É isso. Então, mas tudo bem. Isso aí faz o loop, ele vai recriando, né, aquela estrutura ali de mux e flip-flop para formar M, um registrador com M flip-flop, certo? Mas a gente vai notar o seguinte, então ele já conseguiu fazer essa estrutura que ele faz, certo? Mas você precisa, no final, atribuir o sinal de saída, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sinal de saída aqui, o temp1, certo? No índice M. Vamos ver aqui. Por quê? Porque o temp1 é a própria saída do flip-flop, certo? Ok? Aqui, ó. Temp1 utiliza como variável de saída aqui do flip-flop. Certo? Então, pode ter ficado complicado e agora eu vou ficar devendo a Carolina que um detalhe a mais, né? Nessa questão do 0, do 1, do tempo e tal. Ok? Ok. Ok. Tá. E depois tem outro exemplo aqui que eu vou deixar para vocês entenderem, né? Porque o tempo ele já está correndo e eu queria muito já falar sobre máquina de estados, certo? Então a gente vai pular para a máquina de estados, que vocês entendam. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo, tá? Então o objetivo agora é introduzir como implementar máquinas de estado em PHDL, certo? Que é o tópico do nosso curso, que é o tópico da aula e que é o tópico do projeto, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa, apresentar estudos de caso como exemplos. Então a gente vai que o nosso primeiro exemplo é o detector de string, que é o exemplo mais clássico possível, que ele quer detectar uma string. Ele quer detectar uma palavra. Uma string é uma palavra, certo? Aqui, até mudei. O objetivo é projetar um circuito que ele recebe serialmente, né? Ele recebe serialmente um caractere, uma letra, uma série de caracteres, ASCII, né, aquele código, como entrada, e ele produz apenas quando determinada palavra acontecer, certo? E para isso a gente vai utilizar o que? A máquina de estados. Então, nesse ponto aqui, a gente vai implementar a palavra MP3. É o que a gente quer implementar aqui. Ou seja, é um circuito que se ele recebe a sequência M, P e 3, ele produz saída 1, né? Ele dá um aviso que chegou, né? Certo? A gente viu como fazer isso utilizando quando a gente tem sequência de bits, né? Lá na aula da teoria, né? Quando a gente utilizou aquele registrador o registrador, certo, de deslocamento, né? E com saídas paralelas. A gente viu isso na teoria.
Claro que a gente também poderia ter feito aquele exemplo lá da teoria com máquinas de estado, certo? Que aí a gente também viu na teoria como fazer projetos de máquinas de estado. Então a gente também, apesar de não ser o foco da prova... Ih, rapaz. Vocês conseguem ver a minha tela, não, né? Vocês conseguem ver só não, só essa janela. Eu tô vendo o slide. Não, graças a Deus, tá bom. Tá. E é isso. Teria que dar a palavra MP3 nesse caso. Tá, o primeiro passo aqui é desenhar um diagrama de estados, que é o primeiro passo é análise teórica. Utilizar os conhecimentos de eletrônica digital para entender o problema. Então, qual é a ideia dessa máquina de estado aqui? Para detectar essa palavra MP3. É um sinal inicial aqui, que é o waiting, certo? Ele está esperando, o sinal de repulso, na qual ele está esperando que venha alguma coisa, certo? Se ele recebe qualquer letra que não seja M, ele fica aqui esperando. Ele não está um passo para frente, ele só fica nesse loop aqui. Aí, no momento que ele recebe N, aí ele avança um estado. Aí, se ele não receber qualquer... Se ele continuar recebendo M, ele também fica aqui, né? Porque esse M serve sempre como um primeiro bit, né, da sequência. Então, ele fica nesse caso. Caso ele receba qualquer outro bit que não seja M ou P, cara, ele volta para esperar ele volta para o estado de waiting, né? Esperando o M. Certo? Por quê? Porque a palavra tem que acontecer na sequência. Defira a sequência MP3 certinha, né? Para formar a palavra. Aí, se ele recebe P, ele vem para a sequência, para o segundo etapa. E se ele recebe 3, né? Aí ele volta para o terceiro estado, certo? Que aí ele permite o MP3, certo? E nesse estado aqui, ele produz saída 1, certo? É nesse momento aqui, quando ele chega no 3, que ele produz saída 1. Ok, galera? Ok. Alguém de vocês quiserem tentar minimizar esse estado aqui, certo? Ou seja, quando ele está no 2 e recebe 3, ele vai direto para o wait, né? Para eliminar isso também. A gente viu isso na teoria também, né? Então, talvez vocês queiram tentar fazer esse exemplo aqui com o menor número de estados também. Bem, mas, por hora, esse estado aqui funciona. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente vai receber uma entrada aqui, que é a letra, certo? Que é o caractere. E aqui, só fazer um disclaimer aqui, ó. Os valores decimais, né, para M, 109, para P, 112, para 3, 151, é os valores dos caracteres SS na codificação. A SCCI. Só que o VHDL, ele também implementa, né? Os caracteres também são sintetizáveis em VHDL. Então, o VHDL também permite utilizar variáveis do tipo caractere para identificar a letra, certo? Então, já facilita um pouco para a gente, né? Então, aqui vai vir caractere, né? Um bit de caractere, um bit de clock, para ele fazer transições de estado, certo? Um bit RST. O que é esse RST? Ele é o de reset. Opa, alguém chamou ele. Desculpa, o professor está interrompendo toda hora, mas isso seria um processo de forca? De processo de forca contextualiza aí que é o nosso projeto. Entendi. É nessa vibe aqui, entendeu? Justo. É nessa vibe. Existe uma sequência de números na qual você quer... Calma aí, só estamos fazendo um disclaimer aqui para a Júlia. O nosso projeto, Júlia, ele vai ser basicamente desenvolver um jogo de forca, né? Não era o projeto que eu gostaria por hora, né? Eu gostaria de um projeto mais complexo, mas é aquilo. Não é justo e não é, sei lá, não me incomoda muito dar um projeto para os alunos cujo assunto do projeto não foi abordado em aula, entendeu? E me incomoda, não é uma coisa que eu me sinto confortável. Então,
para eu não nada, eu vou primeiro dar forca. Pode ser que nos próximos períodos, que vocês não farão, né? Vocês não verão, mas seja nos próximos períodos eu adapte, né? Para dar esse exemplo de fazer um processador, né? De fazer uma coisa bem complicada, né? Porque a ideia é que a gente construiu a ALU, né? Sabe? Construiu a ALU na nosso primeiro projeto. Aí no segundo já faz o restante, né? Faz algum componente de memória que armazena alguns dados, certo? Já que a gente, nessa aula de hoje, a gente fala um pouco de memória ROM, né? De memória unicamente para leitura. Então aí você já ia pegar a instrução de lá, ia ter que codificar a instrução tal, e alimentar os registradores, tá? Então era isso, mas é algo bem mais complexo. A da forca é mais lúdico, né? É basicamente esse exemplo aqui, certo? Mas não é só isso, né? Porque vocês vão ter que implementar várias outras coisas, tá ligado? É um jogo, né? É um jogo, então tem vitória e tem derrota ali no jogo, sabe? Então vocês vão ter que implementar esse sistema. Enfim, antes de falar do projeto, vamos terminar essa aqui. Então, qual a ideia? Ele recebe um caractere, certo? E tem o reset também, que quando ele recebe algum sinal de reset, ele faz o quê? Ele, não importa o estado que ele estava, ele volta para o waiting, sabe? É isso. Certo? Então, aqui tem duas bibliotecas que a gente está colocando, o SPD Logic e o I3E, certo? Então a gente começa aqui. Temos dois sinais de entrada, clock e o reset aqui, são sinais de bit. Temos uma entrada aqui de dados, que aqui eu chamei de xin, porque escrever é AS e não é viável. Né? E aí é uma variável de entrada caractere, certo? E a nossa saída faz ser lógica, certo? De modo que quando eu detecto, eu forneço 1. Quando eu não detecto ainda, eu forneço 0. Certo? E aqui a gente apresenta uma arquitetura FSM, que é máquina de estados. Certo? E aqui é o nome da entidade, certo? E aqui, beleza. Aqui a gente vai declarar um tipo. Que aqui é o tipo que a gente vai declarar, é o quê? Corresponde aos nossos estados. Para a gente declarar os estados possíveis, aqui a gente declara type, detector state, os estados do detector, certo? A gente declara aqui 4 estados. O waiting, quando é o waiting para ele esperar, né? O estado inicial, quando ele detecta o primeiro, o SHA, o segundo SHA, o terceiro SHA, caractere, tá? Certo? E aqui a gente declara 2 sinais, que são desse tipo aqui que a gente declarou. A gente declara o estado atual, o estado anterior, né, o state, e o estado próximo, né, que é o next state. Certo? Então, qual a ideia? A gente, beleza, até aqui tudo bem, né? Até aqui é tudo uma sintaxe de entidade que a gente viu anteriormente, e a novidade aqui é declarar um tipo detector state que contém os estados possíveis para essa máquina de estados. Okay? Até aqui tem um estado anterior, um previous state, um next state, que é tudo declarado do tipo detector state, ou seja, ele vai assumir esses 2 sinais aqui, vamos assumir esses estados aqui. Certo? Então, até agora nenhuma novidade. Agora vai a parte da implementação que é a novidade, né? Que é o seguinte: o pre-state, o que executa esse process aqui? Né? A gente tem duas sinais nessa variável de sensibilidade: o pre-state e o x-in. Certo? O que significa? Vamos tentar entender. Vamos tentar entender. Porque esse process aqui. O que eu dependo para definir o meu próximo estado, certo? O que eu preciso? Eu preciso saber o meu estado atual,
e a minha variável de entrada, certo? Porque se eu estou no waiting, eu recebo o M, eu for para cá. Mas se eu tiver nesse estado e receber M, eu permaneço dele. Então, a minha variável M, ela modifica o estado, mas o meu estado atual também modifica o meu estado, certo? Então, aqui eu coloco essas duas aqui. E aqui, aqui é o momento que vocês começam a refletir, pô, isso aqui é um sistema sequencial, tá? Máquina de estados. Se eu fosse implementar um circuito, máquina de Moore, máquina de Mealy, aí vocês discutem aí, vocês ficam nessa reflexão. Ok? Claro que não tá para falar agora, né? Que máquina que seria, mas pensa nisso. Enfim. Tá. Tudo isso para chegar aqui e falar, aí a gente divide em casos, né? Ou seja, em casos, eu vou ter uma ação para cada caso ou para cada estado do meu estado atual, né? Da variável por state. Né? Se por state for waiting, se você estiver aqui, né? Você vai receber o string, né? A saída como 0, porque a variável é 0, não tem porquê, não detectou nada, certo? E se a entrada for M, o next state, que é a variável que armazena o próximo estado, ela recebe o first char. Então, ela tem que fazer essa transição, certo? Se não, ela fica no mesmo lugar que de sempre, certo? Aí a gente vai para o outro caso, quando a variável está nesse estado aqui. Ela continua, o string dead continua como 0, e ela tem 3 possibilidades. Ou ela recebe P e vai para o próximo estado, ou ela recebe M e permanece nela mesma, né? Então, next state é first char, certo? Ou ela recebe qualquer outra e ela volta para o waiting porque não detectou nada, né? Quebrou a sequência. Ou o segundo char que ela faz a mesma coisa, né? Ou ela recebe 3 e vai para o estado 3, ou ela recebe M e volta para cá, né? Ela recebe M e volta para cá, ou ela recebe qualquer coisa e volta para o waiting, certo? E o terceiro também, né? Sabe? Mas o terceiro aqui, você já coloca o string detect como um, porque você cumpriu o objetivo de detectar MP3, certo? A palavra MP3. Né? Aí no projeto, o professor, claro que ele ia pedir a palavra abacaxi, né? A palavra inconstitucionalizadamente, né? Coloca uma palavra gigante para criar uma grande estado de 60 estados possíveis. Mas vamos pegar o caso mais simples aqui. Tá, então, um exemplo agora, vamos implementar um sistema muito simples. Ah, tá. Então, a gente terminou esse exemplo, né? Que é para fazer tudo isso. Mas aqui eu queria sugerir aos alunos, além de da aula, de reassistir o conteúdo por meio do YouTube, né, do nosso canal, que os alunos também fosse ler, né, ler o livro, né, certo? O livro, porque ele dá vários exemplos naquele estado, né? Aquele livro do Pedro Volney, alguma coisa assim. Agora ligaram uma maquita aqui. Vocês perceberam? E ligaram sim. a obra. Então vou ter que falar mais alto. Porque alguém vai fazer a obra aqui, né? Claro que não para. Agora o nosso próximo exemplo, que a gente vai falar por ele por mais 10 minutos. Se não der para ter tempo, a gente vai ter que parar. Porque a gente vai para o projeto, né? Então, a gente vai ter que explicar o projeto aqui. E aí, quanto mais cedo vocês receberem um projeto, mais cedo vocês vão se dedicar ao projeto, vão fazer as coisas, começa a pensar
aí tem uma ideia, vai implementando devagar e tal. Então, é melhor dar o projeto hoje do que ter uma aula só para explicar o projeto e impedir que vocês evoluam, né, em uma semana, certo? Então, vamos implementar um sistema de alarme veicular muito simples. Claro que um sistema de alarme ele é muito mais complexo do que esse nosso exemplo aqui, né? Mas a ideia é que a gente faça o sistema de alarme na parte conceitual, na parte lógica do sistema de alarme. Certo? Não vamos implementar nenhum sensor. Você recebe o sinal do sensor de algum lugar. Tá? Então, qual é a ideia? Temos aqui uma variável remote, certo? Que quando você ativa ou desativa o seu alarme, né? O alarme do carro, arma ou desarma o alarme do carro. Olha, eu não sei como funciona um carro, né? Então não tenho muitos conhecimentos sobre a parte automobilística, mas é isso, né? Você arma ou desarma o alarme do seu carro quando ele está armado. Quando o alarme está armado, ele está ativo, alguém chega perto ou encosta, né? O sensor ele detecta a presença de alguém, o sensor detecta o impacto de alguém ali, né, no seu veículo, a sirene, a terrível sirene é acionada e faz aquele auê. Mas é isso, é esse sistema do carro aqui, certo? O remote, ele tem ali a grande dificuldade, o grande trick desse alarme, desse sistema, que você tem um certo remote ali, existe um botão para você tornar o sistema ligado, certo? Ok? Então, é isso. E a gente vai ver como implementar aqui de forma bem simples, certo? Então, o remote é o sinal de controle remoto, você aciona ou desaciona o alarme do veículo. O sensor indica um detector de presença, vou te contar, alguém tentando praticar um furto com o seu carro, um crime com o seu carro, entendeu? O sensor de presença, o sensor de toque. Eu não sei se tem um sensor de toque, mas é um sensor. E o siren aqui é a sirene, certo? Que vai ativar a sirene para ele emite um vetor, um sinal né, um sinal em nível alto para que a sirene seja ligada. E a sirene vai ter um outro sistema dela para ligar a sirene. Né? Esse siren ele só é o sinal de controle que liga a sirene ou manda ela desligar. Certo? Então a gente vai ver o vetor de comportamento desse sistema. Então qual é a ideia? A gente vai ter um estado desarmado, certo? Que a sirene está em 0. Quando você aperta o botão ali, o botão do controle remoto, ele passa para o estado armado, certo? E nesse estado armado, se está nesse estado ativado, certo? O sensor detecta 1, você vai para detectar intrusão, sirene igual a 1, barulho, certo? Mas aí, para ele parar de fazer o barulho, você tem que ir lá e apertar o botão de novo, né? Aperta o botão para parar, desarmar o alarme e parar a sirene. Ok? Então, é muito simples e muito básico, né? Claro que poderia entrar dezenas de outras alternativas de situações que pode fazer. Mas, enfim, vamos permanecer com o mais básico possível. Primeiro, que há problemas nesse diagrama de estados. Vocês concordam comigo? Que é o seguinte. Repara, você apertou o remote igual a 1, né? Você apertou o botão do controle para 1. Você está no desarme. Você apertou o botão do controle para 1, ele vai para o armed, certo? Mas o sinal remote ainda está em 1, né? Então, se a gente fosse seguir aqui esse diagrama, ele já ia voltar para cá. Ia ficar nesse ciclo aqui, né? Passa para o armado, passa para o desarmado, passa para o armado, passa para o desarmado. E aí tem um erro aqui, né? Então, a gente vai consertar esse erro, esse probleminha, essa limitação aqui,
aqui, ó, o sistema não exige que o sinal remote vá para 0 para que ele seja validado, né? Ou seja, para ele receber outro sinal de remote, o sistema não força com que o remote fique igual a 0, certo? Consequentemente, quando muda de desarmed para armado, o sinal remote ele vai acionado, certo? Para que possa voltar, ele tem que ser desacionado, voltar para o sinal, para que depois ele seja armado de novo e ele possa voltar para o desarmed, certo? Até porque é um botão, né? Se fosse uma chave, talvez isso aí não precisasse acontecer, certo? Então, vamos adicionar estados intermediários. Uma das soluções é adicionar estados intermediários, certo? Que é esse aqui. Você clica no botão, você aperta o botão, ele vai para o estado wait 1, né? Que esse wait 1, ele já força para que o remote vá a 0 para ir para o outro, certo? Então ele tem ele implementa para forçar em que o remote seja igual a 0 para ele ir para o próximo estado de armado, de ativado e tal. Então a gente inserir esses estados intermediários, certo? A outra possibilidade é utilizar flag, ou seja, ele passa do desarmado para o armado quando a flag for 0, certo? E ele passa para o desarmado quando a flag for 1. Então essa flag é o sinal que vai fazer com que diferencie, né? Ou seja, essa flag, ela nada mais faz do que ela faz o papel de um estado intermediário ali, né? Forçando com que essa transição do armed para o desarmed, ela seja diferente, né? Para não ficar podendo fazer ciclo. Tá? Então a ideia é dividir o código em duas partes. Uma delas para fazer a transição de estados e outros para setar o estado, né? Outro para atualizar o valor do estado. Certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai implementar a entidade aqui, né? Remote, sensors, reset clock, como são sinais lógicos, certo? E a sirene aqui também é outro sinal lógico, 0 ou 1 e tal. Então é isso. Não tem mistério, é tudo bit e tal, tudo 0 ou 1, nível alto, nível baixo. E agora a gente vai colocar o alarme aqui, né? 3 estados, desarmed, armed e extraction, ou a gente coloca outros 2 estados, né? Um wait 1, um wait 2, para simular os estados temporários para esperar, certo? De novo, a gente tem um previous state, um next state do tipo alarm state. Ok? Aqui a gente começa a implementação aqui, certo? Que a gente vai ter uma implementação para criar uma flag, uma implementação para criar um process, uma implementação para ter tudo isso. Tá? Então eu vou dar um tempinho aqui, para a aula por aqui, porque a gente vai pro projeto, para começar a discutir o projeto. Isso. Esse projeto aqui, ele é legal, mas eu espero que tenha um pouquinho de trabalho para vocês, na medida justa, né? Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou tentar ainda, cara, é que eu não consigo parar, né? Mas até o final da semana, eu vou tentar fornecer uma outra alternativa de projeto, sabe? Para que vocês não tenham que fazer tudo o mesmo projeto. Mas vamos ver se eu consigo fazer até o final de semana. Mas se eu não conseguir, vai ficar só esse projeto aqui de escolha. Todo mundo faz o mesmo. Posso interromper o compartilhamento? Posso? Pode sim, tá bom. Tá, então eu vou compartilhar o outro agora. Pronto. Cara, cada vez que a gente tem que compartilhar a tela, eu reaprendo a compartilhar a tela. É um negócio que não é natural. Tá, então vamos lá. Vocês estão vendo aí o segundo projeto?
Tô sim. Então, Show. Que é, olha, segundo o projeto de laboratório. O objetivo é desenvolver em VHDL um jogo da forca numérico. Certo? A ideia é que a gente vai ter uma senha, né? Uma coisa meio show da forca, né? Alguma palavra-chave, né? Uma palavra numérica. Né? Então, são números, uma sequência de números-chave ali, né? Certo? Vamos ver aqui, ó. Uma sequência de 4 dígitos, certo? Opa, aí complicou, né? Uma sequência de 4 dígitos, certo? Tem ali. Um jogador fica aqui, ó. Você fica. A gente vai ter 15 chaves, certo? No nosso Labsland, certo? Lembra do Labsland? No Labsland eles estão lá 15 chaves, certo? Cada chave, a gente vai utilizar 10, certo? Cada chave corresponde a um número, certo? Que o jogador vai falar, né? Então, se eu falo assim, 0, aí vocês vão lá e clicam na chave 0. 2, vai lá e clica na chave 2. E aí o que vai acontecer? A palavra secreta vai ser descoberta. A palavra secreta é fixa, né? E ela vai ser, ela tem que ser definida, ela é fixa, definida anteriormente, né? E ela, a gente vai ter que adivinhar ela, né? Então vou começar desde o início para não me enrolar. O sistema tem como mais entradas a chave da placa FPGA, certo? Essa placa FPGA fornece 15 chaves, a gente vai utilizar 10 chaves, de modo que cada chave corresponde a um número, né? Essa de 0 a 9, certo? Que a gente pode falar aqui para adivinhar essa sequência, certo? A palavra secreta, ela a ser descoberta, ela é fixa e definida anteriormente, né? Vocês definam ela, né? E ela deverá ser exibida no display de 7 segmentos depois que eu adivinhar, né? Vocês não vão ficar exibindo a resposta. Né? Antes, no início do jogo, vocês mostrem no display de 7 segmentos um traço, um 00, sei lá, vocês mostrem alguma coisa no display de 7 segmentos que é algo que seja uma incógnita ali, certo? Aí e a exibição dos erros restantes na FPGA. Eu vou ter algumas vidas, né? Ou seja, o jogador vai ter algumas vidas, certo? Quantas vidas? 5 vidas, certo? Então vocês vão lá e vão ligar 5 LEDs na placa FPGA, certo? A cada erro que eu tenho, né? Ou seja, a cada erro que eu falar 5 e vocês clicarem na chave 5 e aquela chave 5 não tiver um número ali, né? Aí grita, né? Aí grita apaga, né? Apaga o LED, certo? Apaga um LED. Até que quando eu erro o suficiente, apago todos os LEDs, aí aparece no display de 7 segmentos, mais à direita, alguns segmentos específicos, P, para mostrar que eu perdi, e se eu venci, né, se eu adivinhei lá, eu ganho um G, né, ou qualquer letra que vocês coloquem para identificar que eu venci, né. Eu não sei se dá para fazer G, dá para fazer G no display de 7 segmentos, ou coloquem, não dá para fazer W, né? Mas dá para fazer G, é um número importante. Então, vale alguma letra que identifique o que eu perdi, que eu ganhei. Né? Então, nesse jogo, a palavra secreta vai ter que ser descoberta e ela é composta de 4 dígitos, certo? E, inicialmente, os dígitos de números devem ser escondidos, né? Certo? Esconde os dígitos. Os displays de segmentos devem mostrar apenas um traço, né? Para simbolizar que você não sabe o número, para simbolizar que é uma incógnita. E o jogador vai lá e começa com 5 vidas. Né? O seu jogador começa com 5 vidas, alguma coisa assim. Você começa com algumas vidas. E todos os LEDs estão acessos. A cada jogada errada, o jogador perde uma vida e isso será mostrado apagando um dos LEDs.
Por outro lado, a cada acerto, mostra-se o número de vida correto no display. Né? Ou seja, um dos displays, quando eu acerto, mostra. Se eu acertar, né, eu mostro o número que eu acertei no display de 7 segmentos. Né, para que no final, caso eu vença, os displays de 7 segmentos mostram os 4 dígitos. Né? Certo? Os 4 dígitos da palavra-chave, né, da palavra misteriosa. Da sequência misteriosa. Tá. O jogador vence caso consiga acertar os 4 dígitos antes que as suas vidas terminem. Nesse caso, o display mostra a letra G, indicando que o jogador ganhou, e caso termine as suas vidas, o jogador perde. E o display mostra P, que perdeu. Certo? É isso. A entrada dos números é realizada por meio das chaves da placa FPGA. E é isso. O relatório vai conter uma introdução, que você vai explicar isso aqui, né, o projeto, e o funcionamento do jogo. Uma máquina de estados que vocês vão desenhar, e o diagrama da máquina de estados, o que ela faz, para que estado ela vai, para que estado ela não vai, tá, todos os diagramas de estados desses negócios, certo? Vocês podem projetar um circuito, certo? Um circuito que vocês projetarão para fazer, e o código, claro, e o link para o código, e os snapshots do LabsLent funcionando, certo? E é isso, sabe? Ok. Júlia. Fala, Júlia. Me surgiram algumas dúvidas. Não tem test bench esse trabalho, né? Ele não tem test bench, pô. Ele pode ter, né? Você pode fazer. Não precisa. Tudo bem. Mentira. Tô perguntando só se a gente tem que fazer. Sim, e outra coisa é o número a gente que define, né? O número não troca. Não, vocês definem o número. Tipo, vai ser 575. Acho que são 4 dígitos, né? 5.070, sei lá. 5.070, é bom. E aí a pessoa tem que descobrir de 1 em 1. Isso eu não entendi também. Primeiro ela dá o primeiro dígito. Ela não, tipo, tenta tudo de uma vez, né? Ela tenta... Não, ela tenta um por cada dígito. Eu acho que a sua pergunta é tipo assim... 5.070. Aí eu falo assim... 0. Aí você fala assim... Tem 2 zeros. Aí vão acender os 2 zeros. Você mostra os 2 zeros. Olha, num jogo da forca a gente mostra. Então você mostra, né? Sim. Entendeu? Então, vamos tentar simular um jogo da forca real. Claro, eu sempre gosto de falar assim, que é tipo... que é para deixar o mais amplo, né? Que é para deixar aquele... que se a gente restringe muito, tudo é certo ou errado. E se tudo é certo ou errado, a correção é certo ou errado é uma correção injusta, né? Uma correção que ela não pega o desenvolvimento do aluno. O que o aluno tem direito. Então, claro que se os alunos não conseguirem fazer a dupla, né? As suas duplas, elas não conseguirem fazer, mostrar os 2 sinais, ou a máquina de estado, não tô conseguindo pensar como que eu vou fazer a máquina de estado e tal. Aí tudo bem, aí você, no início do jogo, você fala para mim, olha, professor, nosso jogo da forca você tem que acertar número por número, entendeu? Só colocar os números diferentes também. Não, número diferente. Não, é a sua palavra-chave, né? Mas o ideal é que sua máquina de estados ela possa receber a palavra-chave com números iguais. Números iguais, né? Porque isso é qualquer número, né? De 4 dígitos. Eu não vou... Pô, cara, a princípio, eu não vou fazer nada que seja do tipo alterem a palavra-chave no
alterem a palavra-chave assim, tipo, no meio do jogo, né? Tipo, não no meio do jogo, mas tipo, ao início do jogo, eu dou a palavra-chave. Não, para vocês obrigarem a você fazerem algo genérico, sabe? A princípio, não. Mas tentam fazer algo genérico, né? É o princípio de tudo, né? Vamos tentar fazer algo genérico. E aí, para fazer algo genérico, pô, você nota que dá para fazer, certo? Porque eu não estou falando que eu vou colocar uma palavra para você ou uma sequência de números de quantidades diferentes. Tipo, não vou dar para você o número de 7 de 7 dígitos, assim, né? Porque aí a sua máquina de estado vai ter que ser ela vai ter que ser diferente, né? Porque ela vai ter mais de estados, né? Não, vai ter tipo tudo vai ser a mesma quantidade de estados, certo? Aí você faz de um jeito que é tipo se ela detectar a sua palavra, a sua sequência de vetores, né? É um vetor, né? É um vetor. Então, se ela detectar o primeiro, ela passa de estados, né? Então, tipo, você vai fazendo tipo, na forma com variáveis, né? Não coloca, tipo, hard-coded, né? Que, de forma que seu código só funciona se for a sequência 5070. Esse é o ideal, certo? Ok? Ok. E é isso. É isso o jogo divertido. Eu acho que é até legal o jogo ou o projeto, porque vocês podem dividir entre a dúvida de vocês que se um faz a máquina de estado, se o outro faz os legs, não sei. Aí vocês fiquem do jeito que vocês quiserem, certo? Mas não sei, é um jogo legal, sabe? E porque não é só um jogo, né? Só não é a máquina de estado. Você tem que mostrar o LED, tem que diminuir o LED quando o cara perde vida. Então, tem todo esse rolê, tá? Então provavelmente, tipo. Não, é isso, é isso. É. Não, porque eu ia falar, pô, vai ter que ter um contador. Talvez vocês coloquem um computador para fazer a contagem do número de fitas do rapaz, né? Então, é tudo isso. E a data de entrega para quando, professor? E atrás de. Pô, tava lá. Tá lá no nosso calendário. Vamos ver? Gente, eu não comecei a corrigir o laboratório, mas vai ser rápido de corrigir, né? Vamos ver aqui. Quando é a troca de entrega? Eu coloquei lá, eu queria manter aquela data lá. Mas a gente não puder manter, a gente coloca uma semana a mais, né? Uma coisa assim. Quando que termina o período? Vocês sabem me dizer? 23 de outubro. Caraca, eu achei que era mais tarde. Temos um mês, então, o que é isso? Tá tendo que fazer tudo. Temos que fazer 2 trabalhos. Entendeu? Um tá bom, mais um tá bom. Tá bom, então vai ficar um só mesmo. Então. Muito obrigado. Mas aí como é que fica a prova? Tipo, é P1, P2, P3? Não, a prova é P3. Então tem P3, então. Ok. Tem, eu acho que eu expliquei isso lá no início. Tem P3. E tem PF? Tem PF. Tá. Mas PF é por aqueles casos, né? PF por causa da galera que fica com a média menor de 7, tem aqueles casos, né, naturais. Vai para 7, a PF, né? Não precisa. Aquelas as regras mais tradicionais possíveis. Tá bom. Eu tô com a dificuldade de achar o calendário aqui. O calendário está na teoria. O calendário está no laboratório. Eu tava lendo lá avisos de IC que eu coloquei, tava lendo palestra que eu coloquei, eu falei, caraca, que foi, gente? Aqui. 14, olha só, na data certinha, aula de estágio, máquina de estado, apresentação do projeto. Dia 20, 27, 2 acompanhamentos. Dia 5, entrega do segundo relatório. Então é para dia 5. Tá ótimo, professor. Tá ótimo. Dia 5 de outubro, né? De outubro. E que vai dar tempo para vocês fazerem algo bem legal. E é isso, vai estar tudo certo. Tudo de boas.
Então, e por quê? Por que vai ter P3? Porque a P3 a gente tem que cobrir um assunto, que é um assunto de suma importância para a disciplina, que é quando a gente começa a estudar o início de organização de computadores, né? Que eu acho que vocês vão ter, não sei se a galera de controle tem, mas a galera de eletrônica tem, que eles têm organização de computadores, mas vocês devem ter algum início de organização de computadores, que é um assunto muito legal. Arquitetura de computadores, no caso, que seria o nome da disciplina? Eu não sei como que é organizado, não sei. Mas onde que a gente vai estudar, tipo, como que o computador vai executar as instruções que eles têm que executar, certo? Então, ele vai pegar na memória uma instrução, aí ele vai ter que codificar, ele vai na memória, né? Então ele tem um endereço, vai procurar esse endereço na memória, vai trazer essa instrução para si, né? Então vai ter um barramento de dados para ele trazer a instrução específica, vai ter um registrador para ele guardar essa instrução, aí ele vai ter que pegar essa instrução, ele vai ter que decodificar essa instrução, o que é o código de operação e o que é os operandos que ele tem que buscar de novo, sabe? Então, o tópico está... é o tópico da P3, né? Então, se a matéria de agora ela já tá legal, né? Já tá maneira. Oi, Bruno, tudo bom? O Bruno já tá próximo à aula. Tá. Então, acho que a P3 também vai ficar bem legal. Então, é isso, galera. Tá ótimo, vou compartilhar aqui, senão o Bruno vai receber spoiler, né? Obrigada. Obrigado, nada. Vou fechar aqui a gravação. Tá. Pode fechar aí. Fecha aí.